Beleza? Vamos lá então. Opa. Todo mundo ouvindo aí? Aqui. Beleza. Pessoal, olha só. Sobre os dias de Isaías, né? Então vamos lá para o capítulo 1 de Isaías. Pessoal, Sodoma e Gomorra são símbolos bíblicos de cidades imorais, né? Lembram lá, né, que, não sei se em Sodoma ou Gomorra, quando os anjos foram avisar Ló, né? Lembra que os caras da cidade quiseram pegar até os anjos, né? Tanto sinônimo de imoralidade sexual que sodomia, né? Até hoje sodomia é um termo, na verdade não é um termo mais usado, hoje em dia não se pode mais usar esse termo, né? Mas até umas décadas atrás, sodomia era um sinônimo de homossexualidade, porque em Sodoma era uma prática muito comum, né? Só para vocês entenderem o que a gente vai ler aqui agora, tá? Isaías capítulo 1, versículo 10 em diante. Valerie, agora você sem microfonia. Agora tá bom, velho. Versículo 10. Sim, versículo 10 em diante, vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Olha só a jogada que ele faz com as palavras, né? Só um pouquinho. Ele chama os líderes de príncipes de Sodoma e o povo de Gomorra. Olha só, ele está acusando o povo e os príncipes serem como aquelas duas cidades, ok? Continua. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar em os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos... Pronto, cortou, vamos lá. Pronto, pode ir. Pode ir. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a Só um pouquinho, maldade para aí. do vosso lado. Olha só que interessante. Baseado no que nós vemos aqui, irmãos, Deus afirma que está cansado. Olha só. Quando vindes comparecer perante mim, versículo 12, quem vos requeriu só pisar dos meus átrios? Eles estão fazendo os holocaustos, estão fazendo os sacrifícios, eles estão fazendo tudo que a lei pede, né? Os animais, a gordura, cumprindo os sábados, convocando a congregação, eles estão cumprindo a lei. Ou seja, eles estão praticando o culto a Deus. Vocês estão entendendo? Eles estão fazendo. As descrições que nós temos aqui é cumprimento da lei. Aí olha só que interessante. Só que ele diz assim, quem foi que requereu vocês pisarem nos meus átrios? Tá? Isso aqui é muito pesado. Aí ele diz assim, ó. Teu irmão, vamos segurar o áudio aí. Aí diz assim, ó. Versículo 14. As vossas festas... Essa interferência aí. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Olha só, a gente tem que entender, já são pesadas e estou cansado de as sofrer. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte.
aqui tudo é uma figura de linguagem. Deus, ele usa a linguagem humana para se expressar, né? Como assim a alma de Deus está cansada, né? Como assim Deus está cansado, né? Ele não diz lá em Isaías, não no Deutero Isaías, né? No Isaías capítulo 40, ele diz assim, né? Que o Senhor não se cansa e nem se fadiga, né? Então como é que aqui diz que ele está cansado? Óbvio que são figuras de linguagem, né? Os profetas são verdadeiros poetas, né? São pessoas que usam uma linguagem, Isaías mesmo, os estudiosos do Antigo Testamento, né? Que entendem hebraico, eles dizem que Isaías é alguém assim muito entendedor da língua hebraica. Ele usava e abusava, né? Dos recursos linguísticos da língua hebraica. Então é óbvio que Deus está se comunicando, está se manifestando, se comunicando, se revelando. Só que não é que Deus está cansado, isso é uma figura de linguagem. Mas do que ele estaria cansado? Dos cultos deles. Eles estão fazendo culto, eles estão sacrificando, estão, digamos assim, comparando hoje, é um crente que vai na igreja, que está fazendo culto, que tem ministério, que contribui, mas ele tem uma vida paralela. Ele tem uma vida na igreja e tem outra vida que ele vive de qualquer jeito. Tá? E Deus sabe que eles... Deus sabe que eles tinham outros deuses além dele. Tá? E Deus diz, eu estou cansado de tudo isso. Então Deus manifesta aqui a sua ira, mas olha só que interessante, ele vai dizer assim, a partir do versículo... O versículo 15 é muito forte também, né? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora, até agora ele fez denúncias. Agora ele diz o que eles podem fazer para mudar essa situação. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Olha só, irmãos. Uma coisa que a gente vai ver sempre na vida dos profetas, no ministério dos profetas, é a denúncia contra injustiça social. Tá? A gente vai ver os profetas sempre denunciando injustiça social. Deus, ele não gosta, irmãos, a julgar pela Bíblia, Deus não gosta de ver rico oprimindo o pobre, governo corrupto oprimindo as pessoas. Tá? Ele vai ser a causa do órfão e da viúva, são coisas que Deus não abre a mão. Tá? Olha só, o que eles podem fazer para mudar a situação? Aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor. As autoridades estão vendo as pessoas sendo oprimidas, repreendam isso. Defender o direito do órfão, pleitear, ou seja, entre na causa das viúvas. Não havia pensão, né? Não havia recurso, um fundo, uma aposentadoria. Eram mulheres necessitadas, principalmente as que eram pobres. O sustento não tinha. Então, alguém tem que fazer por elas. E a gente vai ver Jeremias, vários profetas, todos condenando isso. Tá? Então, Deus condena a injustiça social. E aí diz assim... Então, primeiro ele faz uma denúncia. Depois, ele diz o que eles podem fazer para mudar. E olha só que lindo, irmãos. Agora, Deus vai fazer um convite para eles. Vai dizer o seguinte. Versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos. Na NVI, vai dizer assim. Vinde, pois, e venham e reflitam comigo. Arrazoar é refletir, pensar. Deus está convidando o seu povo para pensar, diz o Senhor. Pensar no que? Olha só a possibilidade que eles tinham. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha só que interessante, irmãos. Primeiro Deus repreende o seu povo, denuncia o que estava acontecendo. Aí eles, olha o que vocês precisam fazer para mudar isso. E agora escutem. Se vocês aceitarem o meu convite, pensem, reflitam, vamos refletir juntos. Porque por mais sujo que seja o pecado de vocês, por mais assim visível que seja esse pecado, vocês podem ser purificados desses pecados. É a graça de Deus se manifestando e se revelando aqui de forma maravilhosa. Mas como a gente sabe, eles não vão se arrepender, né? Deus já avisou para Isaías lá no começo. Não adianta, eles têm um coração duro, esse pessoal. Tá? Então esse é o cenário espiritual dos dias de Isaías, tá? Que a gente viu ali, ó. E as práticas religiosas ineficazes que eu coloquei é o seguinte, eles estão fazendo culto, só que o culto é um culto que Deus não está recebendo.
Não, Deus não está recebendo porque a vida deles não condiz com o culto. Tá? Acho que é Isaías 56, ele vai falar assim, né? O jejum de vocês eu não quero, porque vocês jejuam como um sinal de humilhação, de quebrantamento, mas vocês brigam entre vocês, vocês se devoram, vocês fazem mal um para o outro. Então ele diz, eu não quero o jejum de vocês, Deus diz. Pode jejuar à vontade, mas eu não quero. Porque vocês não vivem uma vida que condiz com arrependimento. Tá? Então assim, ó, agora nós vamos ver, tá? Deixa Isaías de lado. Nós vamos ver um camarada que viveu na época de Isaías, tá? Irmãos, ali eu tenho para aula de hoje Miqueias e Jeremias. A gente só vai conseguir ver Miqueias agora e terminar a aula, tá? E Jeremias fica para a semana que vem, tá? A gente tem mais uma aula ainda para encerrar essa disciplina, né? Pessoal, olha só. Procurem Miqueias agora na Bíblia, tá? Miqueias está na Bíblia, irmãos. Olha, é difícil de achar, mas tá lá. Já vem, enquanto vocês acham Miqueias. Olha só, Miqueias, capítulo 1, versículo 1, vocês já vão perceber aí, tá? Que tem uma semelhança com Isaías, capítulo 1, versículo 1. Quem lê aí pra mim? Paulo. Palavra do Senhor, que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Olha só, Ouvi, só um pouquinho. Ele profetizou profecias direcionadas para Samaria, reino do norte, e Jerusalém, reino do sul, certo? Samaria e Jerusalém, representam os dois países, né? Olha só que interessante, ele é moratista quer dizer que ele é de Moresete, uma cidade do interior de Judá, tá? Enquanto Isaías é um cara da capital, ele é um cara do interior. Agora, eu quero te chamar a atenção para vocês de algo ali, ó. Isaías 1, capítulo 1, versículo 1, diz que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o nosso amigo Miqueias profetizou quando? Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, que conclusão que a gente chega, historicamente falando? Isaías e Miqueias. Oi, o Vale. Eles eram contemporâneos, né? Da mesma época. Contemporâneos, eles eram da mesma época. Porque dos 4 reis mencionados no ministério de Isaías, 3 também são reis da época de Miqueias, ou seja, os 2 viveram na mesma época. Tá? Aí olha só, é interessante, quando você lê o livro de Isaías, tem muitas denúncias feitas por Isaías, muitas denúncias que batem exatamente com as denúncias feitas por Miqueias. Tá? Dê uma olhadinha lá em Miqueias, capítulo 3, agora, versículo 11. Lê aí, Valerie. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Pode. E ainda assim... Pode continuar, concluir, vai. Pode concluir o versículo. E ainda se encostam ao Senhor dizendo,
Não está o Senhor no meio de vós? Nenhum mal de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Olha só que interessante. Os seus cabeças, quer dizer, algumas traduções de os seus príncipes, é a liderança política. A liderança política de vocês julga, governa, né? Na base de suborno, de propina, de presente, dependendo da tradução. Os sacerdotes ensinam por interesse. E os profetas profetizam por dinheiro. Olha o cenário. Líderes políticos e liderança religiosa toda corrompida. Miqueias viveu na mesma época de Isaías. Líderes políticos e religiosos todos corrompidos. Tá? Aí você pode pensar assim, poxa, né? Mas será que o povo devia ser diferente, né? Não, o povo não era diferente. Agora, Miqueias capítulo 6, versículo 11. Pode ser a Valerie. 6:11. 6:11. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Olha só. Porque Tá bom, tem. Olha só que interessante. Se em 3:11 Deus está usando Miqueias para condenar, dizer, eu estou vendo os líderes políticos na base da propina, os sacerdotes por interesse, os profetas por dinheiro. Mas Deus está dizendo, olha, não é só os líderes, não é apenas os líderes que estão nessa condição caída. Aí ele vai dizer para gente do dia a dia, gente comum, vai dizer o seguinte assim, ó. Vocês acham que eu vou ser limpo, que eu não vou fazer nada com essas balanças falsas, com esses pesos enganosos? Ele está falando de quem? Dos comerciantes. De pessoas no dia a dia. Usava-se balança para tudo. Para as trocas de produto, para venda. E esse Deus está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo o jeitinho de vocês aí. Eu estou vendo a corrupção no dia a dia. Eu estou vendo um tentando enganar o outro. Eu estou vendo. E vocês acham que eu não vou fazer nada? Então, já libera. Assim, vocês acham que eu só estou vendo os políticos, só estou vendo os sacerdotes, os profetas cometendo os erros deles? Não, eu estou vendo as pessoas no dia a dia. Eu estou vendo a corrupção no dia a dia. Entre vocês. Entre vocês. Vocês enganam uns aos outros. Vocês trapaceiam. O Deus Santo das Escrituras odeia a trapaça grande e a pequena, a corrupção grande e a pequena. Porque ele é santo e ele odeia o pecado. Fala, Vera. Mas isso aí não serve para o dia de hoje, pastor? Totalmente, não né, Vera? Não é como se fosse uma profecia para os dias de hoje? Não, assim, Vera, assim, ó, o que nós temos ali é uma denúncia daqueles dias. Só que essa denúncia com certeza vale para os nossos dias. Por quê? Porque nós vivemos um cenário parecido, né? Ou seja, o Deus da época de Miqueias é o mesmo Deus de hoje. O que o Deus de Miqueias odiava, o nosso Deus odeia também. Tá? Os comportamentos que o Deus de Miqueias reprovava é o mesmo Deus e ele continua reprovando os nossos dias. Tá? E a sociedade, o que a gente vê assim? O ser humano ele sempre foi um ser caído, né? Tem pessoas que ficam com aquela ideia, né, de porque antigamente. Podia ter algumas diferenças, mas o ser humano sempre foi caído, sempre foi pecador, sempre teve tendência à promiscuidade, sempre teve tendência à corrupção. Tá? Então, assim, nós estamos falando de 2.700 anos atrás. Tá? E havia corrupção na classe política, na classe religiosa e na sociedade. Em todos os níveis da sociedade. Tá? De alto a baixo. Aí olha só que interessante. Lá em Miqueias capítulo 6 ainda. Olha só que interessante. Vamos lendo, eu vou pausando, tá? Vamos lendo do 1 em diante. Olha só que interessante. Eu vou parando a leitura, tá? Pode ler, Vera. Valerie. ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo e com Israel entrará em juízo. Só um pouquinho, olha só. Povo meu. Só um pouquinho. Olha só. Agora, povo meu, né?
Vem o anúncio. Antes ele está dizendo o seguinte, ó, é uma linguagem poética, né? Montanhas, o firmamento, a criação, preste atenção, ó, presenciem o julgamento que vai acontecer agora. Porque o Senhor tem uma controvérsia, o Senhor tem algo contra o seu povo. E o Senhor vai julgar o seu povo. Prestem atenção agora, é muito lindo assim, né? Uma linguagem poética, assim, né? As montanhas, né? A natureza, prestem atenção, porque o Senhor vai julgar o seu povo. Olha o que o Senhor tem contra o seu povo. Então, primeiro o profeta chama a atenção de toda a criação. Lógico, é uma linguagem poética, né, irmãos? Não é literal, né? Assim, ó, observem, porque o Senhor vai julgar o seu povo. Vejam quais são, agora Deus vai, imagine o seguinte, é como se houvesse um tribunal, o anúncio de um julgamento. E agora, Deus vai fazer o papel de promotoria, de acusação. E ele vai trazer agora contra o seu povo a acusação, os argumentos que ele tem contra o seu povo. Pode continuar a leitura. Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me, pois se fiz sair da terra do Egito... Só um pouquinho, olha só, gente. Isso é algo muito forte, porque Deus está perguntando assim, ó, meu povo, como é que eu cansei vocês? Por que vocês estão cansados de mim, de se relacionar comigo? Me responde como é que eu enfadei vocês. Aí ele vai começar a lembrar todo o passado histórico do povo de Deus no Antigo Testamento, desde a saída do Egito, vários fatos históricos, todos os fatos históricos que Deus vai mencionar ali, são argumentos dele mostrando, eu sempre cuidei de vocês, livrei de vocês, eu fiz milagres por vocês, por que vocês estão cansados de mim agora? Continua. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor? Só um pouquinho. Então Deus trouxe, só um pouquinho. Deus trouxe fatos históricos lá de séculos atrás. Ó. Agora ele diz o seguinte, assim, ó, com que me apresentarei diante do Senhor? Vocês lembram que lá em Isaías capítulo 1 o povo estava fazendo culto, estava fazendo sacrifício? Vocês lembram? A gente viu Isaías 1? Olha só como a característica é a mesma. O que me apresentarei diante do Senhor? Ele está dizendo, isso é que o povo fica se perguntando e o povo traz sacrifício, o povo faz as coisas. Olha só, lê aí. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem. Pode parar aí. Olha só. Olha só que interessante. Ele está dizendo, o que vocês podem fazer? Né? Vocês se perguntam, o que a gente pode fazer? Ribeiros de azeite, transformar, né, o altar lá num ribeiro de azeite, trazer não sei quantos mil bezerros, ou seja, fazer sacrifícios exagerados, fazer coisas assim que, olha, quem sabe a gente chame a atenção de Deus. É aquela coisa da religião, né? Eu faço para ser aceito. Quando o Evangelho diz, você foi aceito, agora faça em retribuição. Você foi salvo, então faça, se santifique, sirva a Deus. A religião diz, se santifique, sirva a Deus para ver se você é salvo. Né? E o Evangelho tem um viés, uma perspectiva diferente. Então eles estão nessa... O que eu posso fazer? Né? O que dá para fazer? Aí Deus diz o seguinte, eu quero algo muito simples de vocês. Eu não quero isso tudo que vocês estão querendo me oferecer. Porque a vida de vocês está toda errada. Do que adianta vocês me oferecer tudo que está na lei, a prescrição do culto, como é que deve ser? Vocês me darem tudo, mas e essa vida de vocês? Aí ouve a declaração do Senhor, o que o Senhor quer, afinal de contas? Leia. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente como teu Deus. Afinal de contas, o que Deus queria? Que eles amassem a justiça. Repete as três coisas, Valério. O que Deus quer, afinal de contas? Pratiques a justiça. Pratique a justiça. Ames a misericórdia. Ames a misericórdia. E andes humildemente com teu Deus.
andar humildemente com Deus. Andar é viver uma vida, né, de humildade com Deus. Olha só, vocês estão querendo me oferecer tanta coisa, quando o que eu quero são essas 3 coisas. Que vocês pratiquem a justiça, que amem a misericórdia e que andem em humildade comigo. Sem isso, vocês podem sacrificar o que quiser, fazer o que quiser, porque eu não vou receber nada disso. Tá? Quando o que Deus quer são coisas tão simples e tão profundas e complexas ao mesmo tempo. Ok? Então a gente percebe que o mundo que o mundo que Miqueias viveu é o mesmo mundo de Isaías. As denúncias que a gente vai ver lá em Isaías, a gente vai ver em Miqueias também. Tá? Agora, olha só, aproveitando que estão em Miqueias, né? Eu quero ver os liberais resolver esse problema aqui, ó. Porque falar que tem um Deutero Isaías, né? Até lembrei porque o conteúdo de Isaías, irmãos, a partir do capítulo 40, tá? Abrindo um parênteses aqui, voltando para lá. A partir do capítulo 40, o conteúdo de Isaías é um conteúdo muito de gerar esperança. E aí eles dizem também, o povo do cativeiro babilônico precisava de esperança. Então as promessas messiânicas, a promessa de um reino de Deus que vai vir, era a grande esperança de um povo cativo. Então eles dizem, é uma mensagem para quem estava no cativeiro. Mas os conservadores, os teólogos conservadores, que entendem que Isaías é um livro só, de um autor só, eles também reconhecem, preste atenção, não confundam. Uma coisa, os liberais dizerem, o autor do capítulo 40 em diante viveu na Babilônia. Isso é uma coisa. Os conservadores dizem, não, é Isaías do começo ao fim. Só que a partir do capítulo 40, as profecias são direcionadas para o povo que no futuro iria estar no cativeiro. Entenderam a diferença? Os conservadores dizem, é Isaías do começo ao fim, só que a partir do capítulo 40 foram profecias direcionadas lá para o futuro, quando o povo fosse para o cativeiro. Os liberais dizem, não é profecias para quem vai estar no cativeiro. É um autor que está no cativeiro. Tá? Então, quando você lê Isaías a partir do capítulo 40, entenda que é um conteúdo voltado para quem está no cativeiro. Tá? É um conteúdo voltado para quem está no cativeiro. Ok? Agora, Miqueias 5:2 é maravilhoso. Quero ver os liberais resolver esse problema, né? Problema para eles, né? Pode ser, velho. É isso? Já que tá com a mão na massa, pode ser. Pode ser. É tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pera aí, olha só. De ti nascerá o rei. Mas ele não é um rei comum, porque ele é desde a antiguidade. Ele é de antes do começo de tudo. De quem que essa profecia está falando? Jesus. De Jesus. E ele nasceria em que cidade? Belém. Cidade pequenininha, só, pequena demais para aparecer no mapa. Tá? Olha só, a profecia 700 anos antes de Jesus nascer, dizendo em que cidade nasceria o Salvador. E esse Salvador, ele é eterno, ele não é um homem comum, ele existe, ele sempre existiu. Tá? Isso é maravilhoso, né? Os liberais passam uma dificuldade com um texto igual esse, né? Para dizer como é que o cara não acertou a profecia, né? É lindo, maravilhoso. Irmãos, para fechar aqui, ó, como Isaías e Miqueias viveram na mesma época, nós temos aqui 8 minutos. Tá? E assim, ó, depois disso nós vamos até 9h40. Eu disse que a gente ia até 9h10, tá? Até 10 horas, né? Mas aí a próxima live também, a próxima sala não vai... a gente iria começar uma pela metade, tá? Então a gente vai fechar aqui agora, tá? Presta atenção. Vamos lá para Isaías, mesma época, ok? Isaías, Miqueias, mesma época. Volta para Isaías capítulo 40. Lembrando, né, que segundo os liberais, vocês agora estão lendo Deutero Isaías. Vocês não estão lendo Isaías.
Vocês estão lendo algum autor que viveu na Babilônia, tá? Mas nós, na verdade, estamos lendo Isaías, né? Jesus disse que é Isaías, então é Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 40, perdão, estava em Jeremias. Isaías capítulo 40 é muito lindo. Embora não é de um autor que está na Babilônia, mas Isaías escreveu para quem iria um dia para a Babilônia. Olha só. Deus, olha, entenda o seguinte, ó. Isaías, mais de um século antes do cativeiro, escreve profecias para um dia quem vai estar lá no cativeiro. E aí Deus se revela para Isaías, especialmente para quem estaria no cativeiro, mas óbvio para todos sempre, né? Para todas as pessoas, de todas as épocas. E aí Deus começa a mostrar o quão poderoso Ele é, para que um dia essas pessoas que estavam desanimadas e com medo, elas pudessem perceber o Deus que elas serviam. Que apesar de estarem lá no cativeiro, apesar de parecer que o Deus deles tinha sido um Deus fraco, que permitiu isso acontecer, que perdeu o controle da situação, olha só o recado aqui. Quem na concha de sua mão mediu as águas e a tomou, versículo 12 em diante, tá? E tomou a medida dos céus a palmos, está querendo dizer o seguinte, olha o pessoal aí que está no cativeiro. Quem foi que pegou as águas, né? Fez assim uma concha com a mão e pode botar as águas do oceano nas suas mãos? Quem foi que mediu os céus a palmos? São uma linguagem poética, né? Esqueci agora, mas se eu não me engano, os estudiosos, né, cientistas aí, astrônomos, dizem que o universo tem 9 bilhões de anos-luz de uma distância de uma extremidade a outra, né? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Teria que viajar 9 bilhões de anos na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, para chegar na extremidade a outra do universo. E Deus diz assim, né? Quem é que mede com a palma de suas mãos o céu? Quem recolheu a terça parte de um éfa, que é uma unidade de medida, né? O pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro e ensinou? É interessante que os babilônios acreditavam que o principal Deus deles era Marduk, eles tinham vários deuses. E na mitologia dos babilônicos, Marduk havia feito várias consultas quando criou o mundo. Havia consultado outras divindades. Só que para o povo que está lá no cativeiro babilônico, Deus pergunta assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Lembra que Romanos capítulo 11, versículo 33 diante, Paulo cita esse texto, né? Quem foi o seu conselheiro, né? Lembra? Ele está citando Isaías lá, tá? Não é Deutero Isaías que Paulo está citando. Aí olha só que interessante, Deus vai se mostrando quem que ele é, o quão forte ele é, né? Daí ele vai dizer o seguinte assim, ó. Imagine que essas pessoas estavam desanimadas no cativeiro. Essas pessoas estavam frustradas, tristes, sem esperança. Olha só, lá no versículo 25 em diante, diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas. Lembram na Mesopotâmia, onde ficava a Babilônia? Eles acreditavam muito astrologia, né? Que o universo, os astros eram deuses e tal. E Deus diz assim, essas estrelas eu conto, chamo pelo nome. O que vocês chamam de deuses, para mim são estrelas, eu chamo pelo nome elas. Fui eu que criei. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Os astrônomos não sabem quantos milhões ou bilhões de estrelas existem no universo, né? Ele diz, eu conto todas, chamo pelo nome, e quando eu chamo elas pelo nome, não fica faltando nenhuma. Aí diz assim, 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, um apelido aqui para Israel, né? E falas, ó Israel, Israel não é o reino do norte, é o povo judeu que é o povo de Israel também, né?
Isso aqui é muito forte, olha só. Deus está dizendo, por que vocês ficam falando isso? Ó? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus está dizendo assim, ó, eu sei que vocês aí no cativeiro estão dizendo que a situação de vocês, eu não estou vendo. Está encoberto, meus olhos estão encobertos, eu não estou vendo a situação de vocês. E Deus está perguntando, por que vocês falam isso? Por que vocês estão falando que eu não estou percebendo a vida de vocês? Por que vocês andam falando que eu não tenho apreciado a vida de vocês? Temos 2 minutos só, tá? Aí olha só que interessante. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então imagina essas pessoas lá no cativeiro babilônico, frustradas, agora alguém abre um rolo lá, ó, isso aqui foi Isaías que escreveu. Gente, olha só, acho que Isaías escreveu isso aqui pra gente, ó. A gente está dizendo que o Senhor não está vendo a nossa situação, a nossa vida, e Ele está dizendo aqui, ó, por que o meu povo diz que eu não estou vendo o que está acontecendo? Né? Vocês não sabem que eu não me canso? Vocês não sabem que nada passa despercebido para mim? Vocês que estão cansados, aí vem a promessa, né, de renovo, de força. É maravilhoso, tá, irmãos? Queridos, nós vamos encerrando então, tá? Olha, irmãos, a aula rende bem mais por aqui. A gente acaba, né, num ritmo assim, rendeu bastante, tá? Muito bom. E então agradeço a vocês, tá? Gilberto, Juliano, Paulo, Bianca, Anilton, minha esposa, Very Valerie. Não consegui gravar tudo, mas vou colocar depois no YouTube, tá? O que foi gravado, parte da aula de hoje, tá? Sobretudo para aqueles que não puderam participar aqui, né? Fecha os olhos aí, vou encerrar com uma oração, vai cair a live, tá? Mas Deus, obrigado por essa aula, obrigado pelo seu recurso tecnológico, que o Senhor abençoe, que nós venhamos poder cada dia mais aprender da sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, demos uma noite abençoada, Senhor, e que em breve a gente possa estar reunidos fisicamente, novamente, presentes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém? Ó, microfones liberados, tchau, vocês podem dar tchauzinho também. Valeu, valeu. Amém, amém, abraço, tá? Abraço, amém, valeu. Valeu, tchau pra todos, tá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vai cair, vai cair.